Rádio Caminha, especial Autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia. Boa tarde. 16.131 eleitores caminhenses vão poder eleger no próximo dia 26 de setembro os seus representantes para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e para as 14 Assembleias de Freguesia do Concelho. Até lá, e desde terça-feira, os candidatos andam na rua a contactar os eleitores, a dar a conhecer os seus projetos e a tentar convencer o eleitorado a votar nas suas candidaturas. É a campanha eleitoral que termina no próximo dia 24 de setembro à meia-noite. Para melhor conhecermos as propostas de cada um dos candidatos tem para o Concelho e desta forma contribuirmos também para um maior e melhor esclarecimento dos eleitores, a Rádio Caminha está a entrevistar os cabeças de lista à Câmara Municipal. Ao todo, são 4 candidaturas. Ontem estivemos à conversa com Luís Souto Maior Braga, do Bloco de Esquerda, e hoje é a vez de Rui Seixo, candidato da CDU. Rui Seixo é natural de Caminha, mais propriamente da freguesia de Moledo, tem 35 anos, trabalha no Hospital de Viana do Castelo. Aficionado do desporto, Rui Seixo representou durante vários anos o Clube de Remo Caminhense, o Sporting Clube Caminhense, onde conquistou alguns títulos nacionais e internacionais. Rui Seixo, obrigado por ter aceito o convite para estar hoje em direto na Rádio Caminha. A primeira pergunta que lhe dirijo é a seguinte: por que é que se candidata à Câmara de Caminha? Olá, muito boa tarde. Agradecer o facto de nos terem convidado para esta entrevista. E, antes de responder essa questão, eu queria fazer um enquadramento no que tem sido o repartir de mandatos ao longo dos anos e dos atos eleitorais, e, excetuando o ano de 76, de 79 até cá, só temos tido 2 forças representadas naquilo que tem sido o Executivo Camarário. E podemos assumir que, da CDU, um dos nossos propósitos desta candidatura é tornar uma Câmara mais plural. E desta maneira, que seja eleito como vereador. Não é... Temos de ser realistas, ninguém se está a candidatar a Presidente de Câmara. Nós estamos a candidatar a um cargo que temos de ser... tem que ser encarado com toda a seriedade. Temos de ser humildes naquilo que é os nossos objetivos, e o facto de sermos eleitos como vereador, para nós, assume-se como o principal objetivo. Dar voz àquele nosso eleitorado que nos tem vindo a acompanhar ao longo dos anos. E pronto, em relação à minha candidatura, esse define-se, e que seja claro, como o principal objetivo, que eu seja eleito como vereador no próximo ato eleitoral, dia 26 de setembro. E isto porquê? Porque tem-se verificado o estado em que o Concelho se encontra, e temos verificado que esta maioria constante no exercício camarário não eleva em nada a democracia, e de facto tanto é que temos aqui um repartir, e depois das análises que se fazem políticas há sempre apenas culpabilizar aquele e este, e nunca eles mesmos, quando no final de contas estamos a definir que são só 2 forças que são responsáveis pelo estado do Concelho. E pronto, nesse sentido precisamos de mais força, e sobretudo também estendendo-se àquilo que é a Assembleia Municipal, órgão no qual temos mostrado já muito trabalho, temos provas dadas daquilo que são as nossas capacidades, através, neste momento, ainda deputado eleito, Celestino Ribeiro, que tem sido notório e até assumido por todas as forças representadas, que a CDU tem exercido um mandato, aliás, de 8 anos já, mas os 4 anos têm sido mais difíceis, porque assistimos mais uma vez a uma maioria, tanto no Executivo como na Assembleia Municipal, e como função de um órgão fiscalizador daquilo que é o exercício camarário, torna-se impossível que nós consigamos fazer a diferença naquilo que é o exercício da fiscalização daquilo que é o Executivo Camarário. Temos um eleito no meio de 21, e torna-se praticamente impossível de levarmos avante aquilo que são as nossas propostas e de zelar pelo verdadeiro interesse público.
Portanto, considera que a sua candidatura à Câmara de Caminha e a possibilidade de vir a ser eleito como vereador poderá fazer também a diferença nos próximos 4 anos? Sim, quando temos uma voz num executivo que por muitas vezes até poderemos estar em consonância, mas se aquilo que for proposto for em contra do nosso programa, mas uma voz também que chama a atenção de outras realidades que muitas vezes as maiorias não conseguem vê-la. E aí então, estamos nós presentes para alertar e para que de facto se faça melhor pela população. Temos tido ao longo destes anos todos, sempre nos debatemos, somos uma oposição que acima de tudo muito coerente e nunca abdicando dos seus princípios, mas sempre muito coerente, e isso pode verificar. Quem acompanha as Assembleias Municipais sempre nos mantemos muito coerentes naquilo que são os nossos princípios e aquilo que nós temos sempre defendido. E a isso ninguém nos pode acusar de falta de coerência ou o que seja. E, portanto, acima de tudo, o interesse público, é por isso que cá estamos. E é essa a nossa ambição, que, de facto, a Caminha seja um concelho mesmo próspero. Bem, Rui Seixo, já foi dando aí algumas, enfim, algumas dicas sobre, pronto, aquilo que é a sua visão face à atual situação política do Concelho de Caminha, mas como é que define, como é que acha que politicamente o Concelho de Caminha está neste momento? Temos tido acesso ultimamente aos dados dos censos e no decorrer da minha apresentação foi notória que uma das preocupações que nos tem preocupado muito aqui no Concelho é de facto a questão da habitação e sobretudo a habitação dos jovens. Eu me defino como um jovem, tenho 35 anos e deparo-me com esta realidade que é transversal a todas as idades, mas no entanto a população jovem vê-se muito, como assim dizer, muito dificultada a realizar as suas, viver cá, ter condições para viver cá de forma condigna. Vê-se muito isso. Neste momento o mercado está especulativo em relação àquilo que é a habitação e, no nosso entender, cabe ao município criar estratégias que vão ao encontro de apoiar os jovens nestas suas necessidades. Através do apoio do arrendamento, um arrendamento a preços acessíveis, ou até a aquisição da habitação, termos aqui uma política que de facto possa dar condições para que os jovens se fixem aqui na população. Para não falar também que é um concelho que nos não oferece muitas condições de emprego e emprego de qualidade. Não reparamos que falta aqui alguma coisa. Às vezes não é só questão de fixarmos cá as pessoas e termos condições para as fixar e para possibilidades para arrendar e tudo, e para a aquisição de habitação. Há que também que lhe oferecer emprego, condições para cá vivam. Emprego de qualidade. A gente na CDU sempre defendeu e sempre defenderá o emprego de qualidade. E é uma coisa que vemos e nos preocupa imenso. Vemos, por exemplo, que o salário médio aqui no Concelho foi apurado, que são 680 euros. Isso, todas as forças que exerceram nestes anos todos têm que pensar nisso. Como é que chegamos a este ponto? Temos um rendimento médio bruto de 680 euros. Isto, de facto, a nós, CDU, preocupa-nos imenso. Não foram as políticas que foram feitas ao longo destes últimos anos resumem isto. Está resumido um valor e de facto não temos tido, a população não tem tido o apoio e sobretudo as políticas direcionadas para que consigamos ter condições para de facto sermos aqui na nossa terra felizes. Passamos então a uma outra questão. Não sei se já terminou, se quer dizer mais alguma coisa. Sim. Passamos agora um pouco para aquilo que é a situação financeira do município de Caminha. Enfim, um município que toda a gente diz que está endividado, que tem alguns problemas a esse nível. Qual é a sua opinião sobre esta matéria?
De facto, a análise que é feita pela CDU é notório que o Conselho passa dificuldades financeiras. Tem a necessidade de aprovação de créditos a curto prazo, que a gente tem também para que não fique hipotecado o futuro do município. Tem apoiado, no entanto, sempre alertando que não é essa a política a seguir. Nunca nos ausentamos de avisar e, sobretudo, de informar a população que isso está a ser feito e não será o caminho mais correto no nosso entender. A análise dos números é uma coisa que também nos preocupa, porque, de facto, sabemos que o Conselho está mal, mas não conseguimos ter a percepção do qual é o valor do passivo do Conselho, não conseguimos apurar com exatidão, mas que o há e que existe. E é uma coisa que a gente apela, que de facto haja mais transparência, porque para que seja fácil, qualquer cidadão consiga perceber quanto é que é neste momento a dívida do município. Porque essa dívida depois vai-nos ser imputada de uma maneira ou de outra. E é que nós apelamos a que este exercício democrático seja sempre feito com a maior transparência. E temos visto que, de facto, não há interesse em que essa transparência exista. E isso não dignifica nada a tudo que é o ato democrático. E, de facto, temos tido sempre essa preocupação de estar do lado da população, alertando, informando sempre daquilo que se tem passado, porque temos visto que, de facto, a população não está consciente e ciente daquilo que são os encargos neste momento do município. Considera que a Câmara devia ser um pouco mais esclarecedora nessa matéria, devia ser mais transparente? É isso que... Eu creio que tem a obrigação de o ser. Não deve, tem a obrigação de o ser. Tudo que é exercício de cargos públicos tem que ter essa transparência para com a população. E isso não está a acontecer, na opinião da cidade? Se entender, não. Eu gostava, se fosse apresentado um valor real, que a qualquer momento a gente consiga perceber qual é que é o passivo ou qual é a dívida do Conselho neste momento. O município de Caminha, e ainda falando em finanças e em dinheiro, o município de Caminha, apesar de tudo e de toda essa dívida, tem os impostos taxados pelo valor máximo previsto na lei, nomeadamente o IMI, que é aquele que mais toca ao bolso dos contribuintes. Qual a visão da sua candidatura acerca da atual política fiscal aqui no Conselho, Rui Seixas? Esse imposto que é imputado aos municípios é apenas reflexo daquilo que da política tem sido de seguir. Neste momento, esta dívida que a gente tem está a ser de certa forma tem que ser suportada por este aumento dos impostos. Não há outra maneira. Estamos em crer que se a taxa fosse superior e o imposto a cobrar seria ainda superior, porque esta questão do IMI é apenas uma maneira de suportar a questão da dívida do Conselho. E isto vai tudo em contra daquilo que já disse anteriormente, não é? Como é que com este IMI queremos cá fixar os jovens? O que é que nos motiva a cá ficar quando temos este taxamento nos níveis máximos? Estas questões não são coerentes por parte de quem exerce neste momento. Promovemos agora, agora ultimamente também foi apresentado um plano de intenções por parte do PS relativamente à habitação. Mas como é que queremos promover a habitação quando andamos aqui até agora com esta prática deste tipo de impostos? Quer dizer, só agora é que se aperceberam desta realidade? Quer dizer, temos políticas contrárias e agora de repente percebemos que esta questão da habitação é importante. E quando andamos aqui a protelar esta situação do IMI, que talvez de uma forma direta tem levado a consequências em que as pessoas não tenham condições para cá fixarem, ou não tenham incentivos a cá ficarem. Isso, de facto, o IMI é uma questão muito importante e que terá que ser revista no próximo mandato. Portanto, essa é a proposta da CDU
que estes valores baixem no caso de vocês conseguirem ser eleitos vereadores? Será uma das propostas a apresentar? Sim, a questão do IMI, tudo que são cargas fiscais, a gente que consigam alavancar outras condições económicas aos agregados familiares, isso é do nosso interesse, claro, reduzir a carga fiscal que incide sobre as famílias. Isso não tenho margem para dúvidas em relação a esse ponto. E claro, também com a nossa proposta, nossa bandeira na questão da habitação, só temos que taxar, claro que eu sei que isso representa um encaixe financeiro que suporta neste momento as taxas de juro da dívida do município. No entanto, isso terá que ser tudo renegociado e avaliado para que consigamos, acima de tudo, dar melhores condições em termos económicos, como já vimos, com o salário de 680 euros por mês. Estes impostos não são, no nosso entender, execuíveis. Vamos agora falar de um tema que nos últimos tempos tem dado muito que falar, e passo a redundância: a água. Ou melhor, a adesão por parte do município de Caminha à parceria público-privada Águas do Alto Minho. Como é por todos conhecido, a adesão a este modelo trouxe muitos problemas aos consumidores, nomeadamente erros na faturação, faturas com valores exorbitantes e por aí fora. O descontentamento da população foi de tal forma que o Alto Minho saiu à rua em protesto. Face a tudo isto, pergunto-lhe, Rui Seixo, qual a posição da sua candidatura em relação a este negócio? E já agora, pergunto-lhe também se defende a continuação na ADAM ou a reversão do contrato. A posição da nossa força política sempre foi podemos afirmar que sempre foi das mais coerentes, aliás, a única coerente. Até então, nós temos sempre, aliás, a CDU foi a primeira força e a força que alertou o que aí vinha. Antes da existência da ADAM, já estávamos a alertar o que aí vinha. E sempre estivemos do lado da população. E neste capítulo, a CDU está totalmente confortável, porque sempre tivemos do lado do interesse que foi o interesse público. Alertamos das consequências que aí vinham. Nunca nos isolamos disso. Sempre assumindo o interesse público. E, no entanto, verificamos que havia uma necessidade muito grande por parte do PS em aprovar esta criação desta empresa. Desde a Assembleia da República até ao poder local, nós sempre tivemos a mesma posição. Somos claramente contra a criação da ADAM, sempre fomos e continuamos a ser, e achamos que é necessário a reversão do contrato. Aliás, quando disse que havia erros de faturação e foi faturas excessivas, isso era um momento em que o poder, neste caso o PS, teve uma oportunidade única de resolver o contrato com a empresa e de facto de se colocar do lado da população. Mas não, fez o contrário. Ainda disponibilizou funcionários públicos da Câmara para até ratificarem leituras dos contadores da água. Portanto, este era um ponto fundamental em que tínhamos a oportunidade, que diria única, de resolver o contrato. Foi proposta também a questão de avaliar quanto oneroso seria ou quanto é que custaria reverter este contrato neste momento da ADAM. Esta proposta nem sequer foi possível que fosse a votação. Portanto, a ADAM, neste momento, para nós, constitui um ponto que estamos claramente definidos, que queremos reverter todo este processo e, claro, precisamos de esclarecer as pessoas em relação a isto. A população está esclarecida e notamos no contacto do dia-a-dia que esta é a vontade da população, e para isso também contamos com o apoio da população. As pessoas, nesta altura do ato eleitoral, têm que se lembrar destes atos que são cometidos no exercício do que aquilo são os atos públicos. Portanto, em suma, a CDU é contra esta adesão, defende, portanto, a reversão e que a gestão da água, no fundo, passa outra vez para a mão do município. Certo. É essa a vossa posição? Sim, voltar onde estava, na esfera do domínio do município.
E aliás, a gente já alertou também desta questão, é que corremos sérios riscos de que estamos com esta criação da ADAM, estamos a criar condições para que num futuro muito próximo aconteça o mesmo que aconteceu, como é o caso da PT, da EDP, dos Correios, em que a água venha a ser de facto totalmente privatizada. Nós alertamos isto e esperemos que assim não seja, mas acreditamos que seja possível reverter este contrato. Mas é bom que as pessoas sejam cientes que isto poderá vir a acontecer. Passamos agora a um outro tema não menos polémico e que tem merecido igualmente muita contestação por parte da sociedade civil. Refiro-me concretamente ao projeto de mineração que o Governo pretende implementar no território nacional e no qual se inclui a nossa Serra d'Arga, um dos locais mais emblemáticos e belos do Alto Minho e do concelho de Caminha, em particular, com uma riqueza natural indiscutível. Se o projeto avançar, não há dúvida que os recursos naturais deste território vão estar ameaçados de morte. O que pensa desta ameaça, Rui Seixas? Em relação à Serra d'Arga, antes de mais, salientar que será nomeado património de interesse paisagístico, não é? O património será uma área protegida e a gente até aprovamos esta nomeação, este projeto. Mas isto não implica que o minério esteja afastado daquela área, não é? Como já reparamos que há a intenção de criar, de que o minério, desta expropriação de minério seja feita nas áreas limites até da Serra d'Arga, das áreas envolventes à Serra d'Arga. Ao longo desta campanha a gente tem contactado com muitas associações e até para perceber o impacto que isto tem, até porque até o dia de hoje fala-se muito da questão do minério, mas não nos foi apresentado aqui aos municípios qual é que será o impacto ambiental. Um concelho que vive do turismo, ter aqui uma mina aqui ao lado, não nos foi apresentado um impacto socioeconómico, quais são as vantagens, que isto, se tem vantagens, que isto terá para o concelho, não é? Vemos que, claro, que temos aqui uma pressão do poder central em relação a esta questão e que nos preocupa que neste caso o PS se consiga impor em relação a esta questão. Se tem o poder ou se tem o peso que deverá ter para que se impeça a implementação das minas aqui no nosso concelho. O facto da Câmara de Caminha ser, enfim, do mesmo partido, na sua opinião, vai, no fundo, também dificultar uma tomada de posição em relação a ou poderá acontecer isso em relação a esta matéria? Já está a tomar, não é? Já nota-se que a intenção do poder é que, de facto, a mineralização avance, não é? Quando nós, CDU, temos de opinião totalmente contrária e a gente repara, temos visto que há aqui um conflito de interesses que de facto não servem em nada aqui o nosso município. Portanto, a vossa posição em relação a esta matéria é não? Sim, neste momento assim nada nos impede que, aliás, não somos contra que o próprio Estado queira perceber as riquezas do nosso solo, não estamos contra isso, mas que seja o Estado a fazê-lo e catalogar o nosso solo e as riquezas que daí podem advir. Agora, esta questão da mineralização feita por privados, até porque também sabe-se que o nosso governo tem responsabilidades, assume responsabilidades perante a União Europeia em relação a este tema. Há aqui uns compromissos que neste momento têm muito peso e claro que a população tem que se unir em relação a este tema e de facto unirmos por vemos que anunciamos que isto é um concelho que de facto vive do turismo, a nosso ver, já lá vamos, mas de facto não conseguimos compreender que uma pessoa que promove e diz que um concelho que vive do turismo e estamos aqui a discutir a criação de uma mina no nosso território. Isso faz e deveria pôr as pessoas a refletir.
Muito bem, estamos sensivelmente a meio da nossa entrevista. Eu sugeria, Rui Seixas, que fizéssemos aqui um mini break. Não sei se vê alguma objeção nisso. Podemos fazer aqui um pequenino mini break? Então, continuamos já de seguida. Rádio Caminha 106.2. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Rádio Caminha 106. A banda sonora do teu dia. Rádio Caminha, especial Autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia. Renovados os votos de boa tarde, lembramos os nossos ouvintes que estamos à conversa com o candidato da CDU à Câmara Municipal de Caminha, Rui Seixas. Fizemos aqui um pequeno intervalo, estávamos sensivelmente a meio da nossa entrevista, já aqui falámos de vários temas, mas temos ainda aqui alguns outros para discutirmos aqui. Rui Seixas, ao contrário dos restantes concelhos da Ribeira Minho, Caminha é o único que não tem uma ligação direta e eficaz com a vizinha Galiza. Refiro-me concretamente a uma ponte ou um ferryboat que funcione com uma certa, regularidade, o que não tem acontecido ultimamente. Considera importante a construção de uma ponte ou defende outro tipo de ligação entre as duas margens, ou considera que isso não é importante? Em relação a este tema que tem sido lançado aqui na atualidade política, a questão da ponte é uma questão que até a CDU já tornou pública. Qual é a sua opinião? E, acima de tudo, estas questões de obras e de soluções de passagens de intermargens são soluções que, acima de tudo, têm que assentar em algum modelo, suportado em modelos no qual sejam avaliados os interesses paisagísticos, os interesses económicos, se são ou não viáveis, e verificamos que estes temas são assim um bocadinho lançados nestas épocas, e vai-se lá saber porquê, não é? Nós temos que, estas questões de obras, as obras, no nosso entender, no Concelho de Caminha tem que haver uma sinalização daquilo que é importante fazer como obras. E termos temos aqui uma sequência daquilo que é, em termos de obras importantes para o nosso desenvolvimento como território. No entanto, verificamos que talvez hajam, em termos de obras, que estamos a falar de uma obra já de uma magnitude muito elevada, outras necessidades em relação àquilo que poderia ou não valorizar mais o nosso território. Em relação à ponte, no nosso entender, não somos contra que se façam estes estudos que a gente falou aqui anteriormente, para de facto avaliar e suportar então a existência de uma ponte. A existência da ponte já tivemos a oportunidade de ter uma ponte no Concelho, se houvesse aqui talvez um aproximar entre dois concelhos, entre relações entre dois concelhos. Uma ponte neste local onde ela está a ser proposta é uma travessia muito longa e causa, no nosso entender, um impacto paisagístico muito grande. Esta questão da ponte, se nós imaginarmos o estuário do Rio Minho, em uma entrada na Praia da Foz, vamos ver uma ponte ali
ali no meio de um estuário daqueles que é dos mais bonitos aqui da Zona Norte. E desta parte. E que o Rui conhece muito bem. Certo, e vemos que terá ali um grande impacto paisagístico naquela zona. E esta ponte, até por questões de construção, até através da questão da elevação da ponte, tem que terá que ter uma elevação e que nos causa alguma perplexidade como é que será feita naquela zona ali. E a ponte a existir terá que ser, no nosso entender, feita talvez mais a norte do rio. E depois começamos aqui com uma questão. Temos uma ponte talvez a 5 ou 6 km do sítio ideal para a fazer. Será necessário esgotar recursos que poderão fazer falta no concelho? Essas questões é que a gente tem que colocar. E aproveito que em termos de estratégia, isto no passado, a ponte da amizade devia ser uma ponte que congregasse os dois concelhos e estrategicamente ligasse a saída da A28 talvez a Espanha. Isso é que as pessoas deveriam refletir sobre isso. E agora a questão, temos aqui uma ponte nesta zona. Parece-nos a nós que é algo precipitado, mas como eu disse, acho que deveríamos promover então os tais estudos que nos justifiquem e que sustentem aqui uma ponte no nosso concelho em ligação à fronteira, ao país vizinho. Essa é a nossa postura e continuaremos a defendê-la. Passamos agora para uma outra questão que diz respeito ao emprego, ou à falta de emprego. Esta é uma das grandes lacunas do concelho, a falta de emprego, principalmente nas camadas mais jovens, que são, e o Rui já falou nisso há pouco, já tocou este assunto ao de leve, muitas vezes obrigados a procurar outros locais, onde o emprego se arranja com mais facilidade e onde as oportunidades também são maiores. Caminha não tem, por exemplo, uma zona industrial onde possa, enfim, ter algumas empresas que dêem emprego a jovens. Qual é a proposta da CDU nesta matéria? Defende a criação de uma zona industrial? Como é que se pode, o que é que se poderá fazer para criar mais emprego no concelho de Caminha, na sua opinião? Como já referi atrás, esta questão do emprego e da habitação estão inteiramente ligadas, não é? Nós queremos fixar cá os jovens, temos de ter emprego para lhes oferecer e empregos, já como referi anteriormente, com qualidade. E a posição da CDU em relação a uma zona industrial tem o nosso parecer favorável, porque de facto estamos a falar depende da indústria que estamos a falar, mas a gente promove, ou quer promover, primeiro a criação da tal zona industrial. Que neste exercício anterior ficou estabelecido que uma área específica para essa criação. No entanto, havia planos de pormenor relativamente a essas zonas, as OPGs, que não chegaram a ser concretizados. E aí essa atitude denota que, de facto, o Executivo não estava direcionado para esse fim. E é do nosso entender que, de facto, temos que criar cá uma zona industrial no concelho de qualidade e que traga emprego, de facto, de qualidade. É de notar que os jovens que saíram do concelho são jovens que se foram dotar de muita formação e temos que aprender a valorizar esse facto de termos jovens com mão de obra qualificada. E essa indústria a criar aqui no concelho terá que ser uma indústria que agrega estas situações, que aproveite mão de obra especializada e que também ofereça outras oportunidades de emprego aqui em forma geral de um concelho. E esta questão é fundamental para que o concelho consiga oferecer condições de facto, para que a gente tenha condições para cá viver. Isso é o mais importante. E a criação, de facto, dessa zona, a nosso ver, naquela zona ali, já tem sido proposta, na zona de Pedar de Mouros, Argela, até por forma estratégica, é uma zona que tem bastante potencial. E, claro, estaremos cá para colaborar e apoiar essas iniciativas. Estou a decorrer aqui em Caminha
algumas obras no espaço público. Refiro-me concretamente, por exemplo, à questão do mercado municipal, uma obra, enfim, que já estava prometida há muito tempo, e também a obra da Marginal, que tem dado alguma polémica pelo facto de estar a ser feita sem proteção, enfim, tudo aquilo que já sabemos que tem, no fundo, girado à volta daquela intervenção. Perguntava-lhe qual é a sua opinião em relação a estas duas obras. A posição da CDU é assumida em relação às obras. A nossa posição em relação às obras é que as obras são, de facto, muito circunstanciais. Já falei anteriormente que devíamos ter, sim senhor, sinalizadas quais as necessidades, em termos de obras, quais necessidades reais que comprometam o desenvolvimento do território. As pessoas têm que fazer este exercício. O porquê de agora deste avolumar de obras nesta época. Estamos a falar do timing. Sim, no timing, quer dizer, só agora é que temos estas necessidades. Tanto que essa obra da Marginal é uma obra que vai em contra daquilo que o Conselho proclama. O Conselho de Turismo, em que temos o nosso esplendor, que é aquela Marginal de Caminha, está impossibilitada de ser transitada a pé ou de bicicleta. E, de facto, essas questões respondem já às nossas perguntas, não é? Porque o porquê das obras agora, parece que de uma forma em massa, são feitas neste momento. E depois, de facto, reparamos que a preparação das mesmas não foi, de facto, a mais indicada, até porque as obras arrastam-se no tempo e vai-se lá saber porquê, não é? E esta questão das obras, nós temos, antes de mais, a nossa opinião é que devemos de cuidar aquilo que nós temos no nosso concelho, e temos, não sei se alguém reparou, mas temos também ali na zona envolvente da Foz do Rio Minho, também temos um passadiço que está totalmente devoluto, não estando ele transitável, não estando impedido que lá ninguém circule, aparece ali um perigo, e é nesta questão que eu queria esclarecer. Antes de fazer obras, pensem de facto em cuidar aquilo que temos cá, oferecer condições de facto, mostrar que estamos num concelho que temos o nosso mobiliário urbano bem tratado, e depois, mediante aquilo que nós identificamos como necessidades do concelho, fazer as obras mediante as circunstâncias. Sabemos muito bem que as obras às vezes são suportadas em fundos e que não é quando nós queremos. Mas, de facto, que este trabalho seja feito com rigor e que seja feito de forma transparente, que sejam as obras são necessárias a serem necessárias, não é só neste período, e as pessoas deixam este exercício às pessoas para que reflitam sobre isso. Turismo e cultura, duas áreas que estão mais ou menos relacionadas já, pelo menos em determinadas questões. Que política defende a CDU para estas áreas? Turismo, uma das principais atividades aqui do Concelho de Caminha, já falávamos há pouco, enfim, como é que um concelho que quer ser turístico anda a discutir Minas. O que é que a CDU tem a dizer sobre isto? Pronto, de facto, se queremos ter uma marca de turismo aqui no Norte, e temos, atenção, que temos um território dos mais apetrechados aqui desta zona. Temos rio, montanha, mar, temos, de facto, temos um potencial que poucos concelhos têm para conseguir explorar neste sentido. E, de facto, depois vemos hipotecado esse futuro desse turismo com questões como a que falamos das minas. Em relação à cultura, turismo-cultura, a cultura de facto é um passo que temos que, como representantes na Assembleia Municipal, temos reparado que de facto há uma maior abertura deste exercício em relação à cultura. Já existe mais oferta cultural, no entanto a gente pugnamos ainda porque ela seja mais plural, que seja abrangente a todas as áreas da cultura. E uma coisa essencial é que a cultura tem que ser durante todo o ano, não poderá ser só sazonal, teremos que a ter todo o ano, e de forma a que toda a gente possa usufruir dela, não é? De facto, reconhecemos que há maior abertura nesse sentido. No entanto, a nossa opinião é que ainda há muito por fazer em relação à cultura. A oferta cultural ainda há muito a fazer, e nós defendemos-la, não é? E
e como é óbvio, e também estaremos cá para colaborar naquilo que seja a criação de maior oferta cultural aqui no concelho de Caminha. E essencialmente que ela se estenda mais ao longo de todo o ano e não se concentre tanto no verão como às vezes acontece. Sim, que esta questão também da cultura tem a ver também com a envolvência das nossas associações locais. E vemos que neste momento estas questões das associações estão a ser muito, em termos, a participação das associações estão a ser um bocadinho esquecidas, e o próprio facto das pessoas participarem naquilo que é o movimento associativo está a ser cada vez mais deixado de parte. E esta a parte da cultura e a promoção da cultura também tem esta questão que poderá agregar mais as populações e unir mais as populações no sentido de que se envolvam mais nesta promoção da cultura. E trará certamente mais coesão territorial e a troca de experiências entre as várias freguesias aqui do concelho. E a ação social? Esta é uma área que, infelizmente, nos últimos 2 anos houve necessidade de fazer aqui uma grande intervenção, devido também à questão do Covid-19. Houve, enfim, muitas pessoas que ficaram com problemas, idosos que mereceram e merecem uma maior atenção. Que política é que a CDU defende nesta área? Em relação à área social, falou da questão dos idosos. Claro que estamos a ficar com... É notório que estamos a ficar com a população mais envelhecida, a esperança média de vida está a aumentar e, de facto, é preciso ter um cuidado especial nesta área. No entanto, a melhor ação social era não precisar dela, não é? Isso, de facto, era exemplo que tínhamos uma população com capacidade para ser autónoma em relação a essa. E até dos idosos terem as próprias famílias a tratarem delas. Isso seria uma situação perfeita que todos sabemos que não existe. Claro, e nesse sentido a CDU nessa área apela a que sejam reforçadas aquelas que são os compromissos entre o Executivo, entre a Câmara Municipal de Caminha e as associações existentes já no Concelho. Há uma questão que nós notamos nas reuniões que tivemos com várias associações que fazem e que prestam este tipo de trabalho à comunidade, que de facto estamos aqui num concelho que é muito disperso e temos pessoas, a nossa área é muito dispersa e de facto há dificuldade naquilo que é chegar a toda a gente e no transporte destas pessoas e até das próprias associações lá chegarem. E é neste sentido que o município poderá ser importante nesta questão da mobilidade destas mesmas pessoas e nos cuidados, que cheguem lá, os cuidados cheguem mesmo às pessoas, porque é também importante no nosso entender que as pessoas não sejam afastadas daquilo que é o seu meio natural, que não tenham que sair da sua freguesia para ter este tipo de cuidados. O manter uma pessoa no seu habitat, digamos, natural, acho que é digno. E é nisso que a gente também tem suportado as nossas questões na ação social. Portanto, a criação de uma espécie de uma rede de apoio para que estas pessoas que estão mais isoladas, enfim, que não têm tanto apoio, pudessem usufruir dele. Sim, até a questão de que vivam com mais dignidade, que tenham acesso à prática desportiva, por exemplo, envelhecer com qualidade. Nós temos vastíssimos clubes e associações desportivas e culturais também conseguem ter essas duas componentes agregadas, e acho que mais uma vez trazer as associações, os clubes para este tipo de ação social é muito importante. No nosso entender é fundamental para que as pessoas consigam usufruir de facto daquilo que nós jovens temos para lhes oferecer. Portanto, seria, no fundo, replicar aquilo que já se faz com as camadas mais infantis, com os jovens, replicar nos mais idosos, seria por aí. Certo. É isso que se defende. Certo. Bom, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Rui Seixas, para terminar, e em breves minutos, gostaria que me dissesse porque é que acha que os caminhenses devem votar em si e na sua candidatura no próximo dia 26 de setembro. Isto é uma espécie de um apelo ao voto. É claro, o apelo ao voto, antes de mais, temos que, neste caso, elevar a democracia e o apelo, de facto, ao voto, independentemente da opção de cada um, o apelo que, de facto, as pessoas votem no dia 26.
que demos um sinal que o Conselho é um Conselho, neste caso da abstenção, que seja o Conselho com menor abstenção, se for possível, no país. Essa era a nossa intenção e, aliás, tomamos aqui, se me permite, que anuncie que temos aqui, que a CDU propôs aqui já no próximo sábado, às 9h30 da manhã, temos uma caminhada em prol do voto contra a abstenção, e terá uma saída de Caminha e outra saída da Vila Praia de Âncora, e chegarão as duas a Moledo. E era importante que a população e o Conselho desse um sinal que, de facto, que levasse a democracia. E depois o porquê de votar na nossa candidatura, já expliquei anteriormente, já tenho tentado explicar, é o facto de chegarmos a esta altura no Conselho, o estado em que eu já o exemplifiquei que está, e vermos que isto é resultante de um município que tem tido há 40 e poucos anos no seu exercício do executivo sempre as duas forças representadas nestas duas forças, e o que nos move de facto é pela primeira vez desde 79 que haja outra força neste executivo, e para tal que exerça o contraditório e que consigamos de facto mudar esta política do que tem sido feita até agora. E a prova é que esta política que tem sido exercida até aos dias de hoje não vai no bom caminho, e é nisso que nós cá estamos, para dar mais voz à população, que a população seja mais representada, e acima de tudo, e como eu termino como comecei, eu faço de facto o apelo ao voto. Muito bem, então, no próximo sábado, e dizia-me há pouco também que se trata de uma iniciativa apartidária, portanto qualquer pessoa pode, o objetivo é mesmo só chamar a atenção das pessoas para a importância que é votar. Certo, esta iniciativa é partidária. A gente já estendeu esta iniciativa às outras forças que são representadas neste ato eleitoral, e fizemos questão que fosse mesmo partidária, que não se fizesse representado nenhum símbolo que identificasse algum dos partidos. E como poderia deixar de ser, também juntar a prática desportiva a este momento, que é fundamental. Muito bem, fica aqui o convite. Rui Seixas, resta-me agradecer-lhe a sua presença aqui na Rádio Caminha. Lembrar também os nossos ouvintes que esta entrevista volta a passar na antena quando forem 18 horas, portanto, para quem não teve a oportunidade de seguir agora, poderá sempre fazê-lo às 18 horas, ou então também através do YouTube e também da Rádio Caminha online. Foi a entrevista com Rui Seixas. Amanhã estaremos aqui à mesma hora, a partir das 15 horas, com Liliana Silva, da coligação O Conselho em Primeiro. Já sabe, é às 15 horas e também às 18. Rádio Caminha, especial autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia.